O que fazer com aqueles anos que eu perdi? Provavelmente aqui também acontece com cada um de alguma forma. Você vai descobrir um tempo que você perdeu. Que você trabalhou para Deus, você dizimou, se ofertou, você foi na casa de Deus, mas você não cumpriu totalmente a vontade de Deus para a sua vida naquele período. Você já era cristão, nasci de novo. O que fazer com esse tempo que a gente perdeu? Ruth nos ensina. Como restaurar esse tempo perdido. O povo de Israel ficou 93 anos cativos de outras nações, governando o próprio Israel. 93 anos. 93 anos foram perdidos. E se eu for examinar 1 Reis e Atos 15, eu vou descobrir que aqueles 93 anos, o Senhor não contou no calendário dele com Israel. O tempo que você perdeu, que eu perdi, não está contado no calendário de Deus. Eu perdi. Só que eu escrevi aqui uma frase do Shen assim: Deus não conta o tempo em que o servimos e não fizemos a sua vontade. Interessante essa frase. Deus não conta o tempo que o servimos e não fizemos a sua vontade, né? E lá em Londres, antigamente, tinha lá um relógio. Era o relógio do sol, né? Esse relógio é mencionado na Bíblia. É o relógio do sol. O relógio do sol, enquanto o sol está brilhando, o ponteiro vai marcar. Mas se o sol para de brilhar, uma nuvem cobre o sol, um período chuvoso, tal, ele não conta. O relógio não marca o tempo. Sempre que nós perdemos um certo tempo, alguma nuvem, alguma coisa atrapalhou. Aí tem situações, muitas situações. Alguma coisa impediu, né? Algo se perdeu, viu? Quando Elimeleque vai para Moabe, com a família, alguma coisa havia se perdido lá em Belém. Não tinha pão, não tinha comida, havia uma crise de alimentação. Então, agora, Elimeleque partiu para Moabe. Naquela época, Moabe era uma terra muito fértil, mais do que Israel. Hoje não, menos. Então,
o que ele fez? Ele buscou recursos em Moabe. Por que faltou pão em Belém? Belém significa casa de pão. Na casa de pão faltou pão. E então Elimeleque partiu para uma terra distante, não muito longe também, e passou a morar em Moabe. E ali ele morou 10 anos. Suas filhas se casaram, seus filhos se casaram, né? Finalmente ele morreu, os 2 filhos morreram. Então veja, irmãos, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, nós permitimos a ação do Senhor, nos guiando passo a passo, né? E então é um tempo tão legal, tão gostoso, né? Quando nós estamos cumprindo a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Porque não basta, digamos assim, não basta vir à igreja, vou falar desse jeito, dessa forma, né? É a vontade de Deus. A frase do Shem é muito significativa. Deus não conta o tempo em que o servimos e não fizemos a sua vontade, né? A sua completa vontade, né? Agora, nós vamos mostrar, o livro de Ruth nos mostra que essa perda, ela pode ser restaurada. Os anos comidos pelo gafanhoto vão ser restaurados. Ruth nos ensina o caminho dessa restauração, entendeu? Então, irmãos, o que a igreja perdeu hoje? Essa igreja, vamos falar da nossa, né? Anos e anos, sem realmente investir nos povos não alcançados. Vários anos. Houve uma perda grande. Nós perdemos a oportunidade de ir aos povos não alcançados, seja indo, contribuindo, orando, perdemos a oportunidade, né? Irmãos, eu não tenho aqui o fuso horário, mas o Jonatas e o Nilson já devem estar viajando de Doha para a África, para Fugiu, e eles vão chegar amanhã, acho que é amanhã, o fuso horário é muito diferente, lá na Somália. E o meu coração está bastante pesado. Eu estou contando isso para vocês. Cadê o Francisco? Veja aí com a Gisele, qual o horário brasileiro que os dois entram na Somália? O dia e hora. A Gisele tem lá o horário. Então, irmãos, nós não fomos aos povos não alcançados. Não fomos aos confins da terra. Essa foi uma perda muito grande nossa, da igreja, né? E agora o Senhor está nos restaurando os anos perdidos, comidos pelo gafanhoto. Um processo de restauração está acontecendo, né? Quando Ruth chega lá em Belém, com a sogra, somente as duas, sogra já idosa, né? Quando ela chega, irmãos, a sogra fala assim para ela: eu estou cheio de amargura, não deu nada certo para mim até agora, não deu nada certo, meu marido morreu, meus filhos morreram. E Ruth se tornou aquela
Entendeu? Ruth se agarrou com a sogra, Noemi, e a sogra se agarrou com ela, né? E tinha uma grande dúvida no espírito delas, em relação à chegada lá. Porque Elimeleque não foi um bom administrador. Ele perdeu a parte da herança que cabia a ele. Ele perdeu. Então, elas voltaram pobres. Ela fala, ditosa eu saí, agora eu estou pobre, né? Mas ela não contava com o que aconteceu. E o que aconteceu, irmãos? Olha aqui o que aconteceu. Ruth 1:22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu leio essa frase, irmãos, e fico emocionado. Por causa da graça de Deus sobre nós. O perdão, a graça de Deus sobre nós, né? Ruth, sua nora, a moabita. Toda vez que no livro cita a palavra Ruth, fala a moabita, ou quase toda vez, são 6 vezes que cita, né, a moabita, né. Aqui começa, irmãos, a restauração. Saber de onde você veio. Eu sei de onde eu vim. Cada um sabe de onde veio, né? Então, quando elas chegam, era o início, aqui ó, o princípio da cega da cevada. A cevada na Bíblia fala de ressurreição. Olha que coisa linda, demais. Elas chegam na cega da cevada, né? No tempo em que elas viveriam uma ressurreição. Algo novo, grandioso. Algo que elas não tinham sonhado. Tanto que ela fala aqui, ó, a sogra dela, fala aqui no verso 1:20, ela fala assim, ó. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara ou Maria, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha aí, Mara, amargura. Foi uma vida de sofrimento, de amargura lá em Moab, vida difícil. Uma vida de perdas, só perdas. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, né? E só sobrou Ruth com ela, né? Então, Ruth é esse momento de ressurreição que cada precisa passar aqui. E que Deus está nos levando, irmãos, a esse momento de ressurreição. Deus está levando essa igreja a um momento de ressurreição. De uma cega, colheita, de uma grande colheita, irmão. Como essa igreja nunca fez. Então, esse momento que a igreja vive, é um momento extremamente grandioso, irmãos. Muito, muito, muito bonito, muito grande, irmãos. É o momento de uma colheita. De uma colheita que a gente sonha. Com essa colheita. Há quanto tempo a gente sonha com essa colheita? Deixa eu falar agora, antes que eu esqueça. No final aqui da palavra, eu preciso de todos que estão, os membros da igreja,
que fazem parte dos 80 ligados com o arrependimento nacional, tá? E se não precisava, eu avisei isso antes. O Rafael passou essa informação. Cadê o Rafael? Você passou essa informação? Passou, né? Pois é. Então, vamos ver se tem alguém que não está aqui, porque eu preciso falar com vocês no final. Bom, irmãos, hoje, irmãos, nós estamos numa luta. Aqui. Mas é um momento novo, tão maravilhoso, que nós estamos vivendo. E justamente agora, o Senhor está abrindo as portas para nós, para um evangelismo, casa em casa, ganhar almas, né? Eu chego aqui anteontem e... não, foi anteontem. Eu chego aqui anteontem, queria falar com fulano, não, tá no evangelismo. Meu coração ficou feliz, né? Então, é um tempo nosso, né? Um tempo, nós estamos entrando no tempo do descanso de Deus, cada um aqui. No tempo de um descanso. O Senhor tem sido, ela fala aqui, ó. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu passei por isso aqui, irmãos. Um tempo de luta, de amargura, de perdas, de muitas perdas, né? Agora eu vejo um tempo de ressurreição. Irmãos, o que eu percebo em relação à nossa nação, inicia-se também um tempo de ressurreição para a nossa nação. Quantos anos, irmãos, a nossa nação está sendo dirigida pela maçonaria? Que dia é hoje do mês? Hoje é 18, né? Não sei. Porque vão para o Sudão primeiro, talvez, não sei. Depois eu vejo isso aqui. É sobre a viagem do pastor Jonatas e o Nilson, né? O fato, irmãos, é que, vendo agora um flash da nação, o que é para o Senhor resolver todas as situações lá com STF, com o Senado, com tudo? O que é para o Senhor fazer isso? Por que Ele não fechou aquilo ainda? Não me cabe que discutir isso, me cabe orar. Porque eu percebo que há poucos dias atrás o Bolsonaro tomou uma atitude, depondo os almirantes, os generais, os comandantes das 3 armas. Das 3 armas, ele depôs. Então, irmãos, há um momento novo, embora que as ameaças venham de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, né? No entanto, é um momento que o Senhor quer que nós conheçamos o Deus de milagres que nós temos. Se o Senhor, outro dia o nosso presidente falou assim,
Deus me colocou aqui, só Deus me tira daqui. Pronto, irmãos. Ele não vai sair. É mais fácil sair o presidente do Senado, fechar tudo, do que o Bolsonaro sair. Porque o Deus eterno colocou esse homem lá. A bem da nossa nação. Realmente como um Messias lá. Né? Alguém que veio para trazer um novo tempo para a nossa nação. Né? Então, irmãos, é um tempo novo. Mas vamos ficar só com a igreja agora. É um tempo novo. É um tempo de descanso. É um tempo de esperança. E é um tempo de preparo para o casamento, irmãos. É um tempo de preparo para o casamento. Quando eu olho, irmãos, para a situação do Brasil, naturalmente falando, política, né? Agora o presidente do Senado tem muito poder na mão, o presidente do Senado. Já virou para o lado de lá. Fez compromisso com o Bolsonaro, mas já virou para o outro lado. Então, irmãos, é uma situação onde é Davi e Golias. Você olha para o que está acontecendo em Brasília, você não vê esperança, naturalmente falando. Mas quando eu olho para vocês, eu sei que tem esperança. Para essa igreja e para o Brasil. Eu vejo que tem esperança, que há esperança para nós. Né? Bom, vamos continuar. Eu estou seguindo algumas anotações que eu fiz. Eu vou gastar talvez um tempinho um pouquinho maior hoje, conversando com vocês. Há um perigo, irmãos. Todos nós passamos por esse perigo. Da gente beber da água do mundo. A água que o mundo dá. Comer o pão que não é de Belém. Foi fabricado no mundo. Cuidado, viu? A água que você está bebendo. Né? A fonte que você está bebendo. Eu falo isso com temor, mas como pai mesmo dessa igreja, de vocês, né? Muito honrado mesmo, né? Não mereço isso nunca, não mereço de jeito nenhum, mas o senhor faz umas coisas assim tão esquisitas, tão estranhas, né? Então, irmãos, é um tempo em que temos que fazer algumas avaliações, reavaliações dos caminhos que você seguiu e perguntar para o Senhor se em um momento você entrou numa rota errada. O caminho era por aqui, você entrou por aqui. Você entrou com uma rota que não era a rota correta, né? Então, há muita coisa contaminada nesse mundo, irmãos. Eu creio que aqui não tem quem faça isso, mas eu sei que a Gisele faz com o filho dela. Eu sei aqui que alguns aqui fazem com seus filhos, né? Tenho certeza disso, né? Ontem, duas famílias, o Frank está por aqui? Está ali? O Frank saiu com a família, fiquei sem o Frank ontem, né?
mas ele pediu minha bênção. O Léo saiu com a família, né? E para passar uns dias com os filhos, com a família, com a esposa, né? Isso me alegra, porque é um tempo de investir especialmente na família, né? E o que você está permitindo, né, que seus filhos se alimentem, né? A nossa estrada, irmãos, está no fim. Nós temos poucos anos para percorrer os anos perdidos. Chegou o fim, né? Saiu agora. Alguém me empresta um folheto do Novo? Você tem, Francisco? Me arranja um aí. A Tereza tem lá. A semana passada saiu o novo folheto. O tema é Covid, o princípio do fim, né? Começo do fim, né? Então agora nós temos 2 folhetos para distribuir amplamente, né? E são 1 milhar de cópias que estamos produzindo. O terceiro deve sair dentro de uns 15, 20 dias, já está pronto, mas só fazer os ajustes e ir para a gráfica. O título é Inferno, né? Deve sair dentro de umas, máximo 3 semanas. 2, 3 semanas, Inferno, né? E ontem, eu recebi, acho que foi o Ender, lá em casa, me falando sobre sobre o céu, né? E a esperança do céu, né? Então, vai ser o 4º folheto. E eu vou falar, a Bíblia fala muito pouca coisa sobre o céu. O 3º céu, onde a gente vai morar, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu. Mas tem algumas coisinhas na Bíblia, muito poucas, que falam sobre isso. Eu vou, o 4º vai ser esse. Então, ao sair, já tem aqui, você pode pegar com a Tereza um tanto e levar para a sua casa para você distribuir, tá? Agora, não leve para casa se você realmente não vai. Ficou muito bom, irmãos. Tem uma imagem aqui no centro, é de um filme que a gente viu, sobre arrebatamento. Muito, muito perfeito ficou isso aqui, ó. Aqui você vê Jesus montado num cavalo branco, e aqui alguém que não subiu no arrebatamento, né? E aqui eu menciono isso, né? Alguém que não sobe no arrebatamento, né? Então tá aí, vocês podem falar com a Tereza e pega no final, né? Bom, tem uns 40 minutos que eu estou falando, não tem? O pessoal está marcando lá? É certo? Uns 40 minutos mais ou menos? Quanto tempo? Olha, 30 minutos? Só? 34 minutos, ok. Hoje eu vejo um som, um dos melhores que eu já ouvi nessa igreja. A qualidade do som hoje está muito boa, né? Muito boa, graças a Deus, né? Bom, vamos para Ruth, livro de Ruth, né? Fiz aqui uma introdução. Vamos para o livro de Ruth. Nós lemos no último versículo do capítulo 1, né, que chegaram em Belém no princípio da cega da cevada.
E Ruth trabalhou na cega da cevada até o final. Digamos que demorou 1 mês ou 2 meses. Não foi apenas um dia, ou uma semana, ou 10 dias, ela trabalhou muito. Na medida, irmãos, em que ela trabalhava, deixa eu mostrar a atenção aqui para vocês. Vejo 2:2. Não, 2:1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz era dono de muitas lavouras, né? Ruth, irmãos, olha o que vai falar. Versículo 2. Ruth, a Moabita. De novo, Ruth, a Moabita, disse a Noemi. Por que tem que repetir? Eu sei. É para você lembrar de onde você veio. Você lembrar que Ele perdoou todos os seus pecados. Que você está lavado pelo sangue. Que você tem uma esperança, sabe? Quando o Senhor cura aquele coxo, aqui em João 5, quando Ele cura aquele coxo, né? Ele estava lá há 38 anos, tentando pular no tanque para ser curado, né? 38 anos, irmãos. Portanto, já estava com uma certa idade, né? O primeiro que pulava era curado. Mas ele era aleijado, porque não valia se alguém jogasse, né? Não valia. Não era curado, ele tinha que ir por si próprio. Ele ficou lá 38 anos, né? Numa expectativa da cura. Ele não desistiu. Irmãos, olha, não desista não. Não desista, começa de novo. Não desista não, sabe? Aquele homem não desistiu, irmãos. Ele ficou lá. E aqui na cidade, tem muitos daquele jeito. Esperam alguém lá e falar com ele. Levanta dessa cama. Levanta dessa cama. Põe a cama nas costas, vai para sua casa. Quando você entra numa casa, não tenha nenhuma pressa. Pode ser que você vai ficar naquela casa a tarde toda. Senta. Toma café. Ah, mas eu tenho que fazer essa rua. Não, você não tem que fazer a rua, não. Talvez esteja um homem ali esperando por uma cura, por uma situação familiar. Muitos anos. Ele está esperando alguém que vai levar a ressurreição para ele. Eu posso imaginar o Senhor Jesus, irmãos. Ele ia a Jerusalém pelo menos 2 vezes ao ano. Na Páscoa e na festa dos tabernáculos. Pelo menos 2 vezes ao ano. É longe, 300 quilômetros. Agora não posso. É por aí, uns 300 quilômetros. Eles iam a pé. Mas ele ia lá, ele conhecia tudo, o tanque de Betesda, ele sabia daquilo. Ele viu aquele homem lá muitas vezes. E ele viu, eu imagino o Senhor, cheio de compaixão, vendo o homem, as águas ficaram agitadas lá, e o homem com todo esforço, assim tentando se jogar. Alguém ia primeiro. O Senhor Jesus era um homem forte.
carpinteiro, né? Um homem alto, o senhor devia ter em torno de 1,90 m. É um homem alto, forte. Podia muito bem jogar o homem lá. Só que não era a hora. Agora para essa igreja é a hora. Chegou a hora para essa igreja tirar o aleijado do leito. Sabe, irmãos? Tenha coragem. Você está doente, eu vou orar por sua doença, aí você vai sarar. Tenha coragem. Ousadia. Nós esperamos muitos anos por esse momento, irmãos. O Senhor teve paciência conosco de esperar esse momento. Agora é a hora. O momento chegou. Quando o Senhor Jesus inicia o ministério, o que Ele faz? Ele vai lá. E a conversa que eles têm com o homem aleijado me diz o seguinte, que ele foi lá proposital. Você quer ser curado? Sabe o que ele queria? 38 anos ali? Então, toma seu leito e vai para a sua casa. Anda. Esse tomar o leito, ele foi curado naquela hora. Esse tomar o leito, é isso aqui, Ruth a Moabita. Leva o leito para lembrar de onde você veio. Para lembrar da salvação que você tem. Sabe? É o momento de uma glorificação a Deus, irmãos. Porque esse momento de tirar as pessoas do leito chegou. Para essa igreja. Nós vamos ficar sabendo. Eu orei lá, um cego foi curado. Eu orei lá, um coxo andou. Eu orei, o cego viu. Nós estamos no momento, irmãos, de ousadia. Seja ousado. Diga, pronuncie a palavra. Seja ousado. Porque esse momento de ressurreição chegou para você, chegou para essa igreja, chegou para essa cidade, irmãos. Chegou para essa cidade. Esse momento maravilhoso chegou para todos nós. Agora, não quer dizer que não vai ter luta. Graças ao Senhor pelas lutas. Porque a guerra não sei o quê. Quem acha que a guerra está muito pesada é porque não está entendendo. Sejam de ferro de bronze os teus ferrolhos. E como os teus dias durará a tua paz, o teu descanso. Então, irmãos, de ferro e de bronze, né? Está lá um quadro que a Juliana colocou lá na casa que ela morou, né? Eu leio aqui esse versículo, eu tenho enviado para muita gente, né? É capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 25 a 29. O texto todo está lá, né? É um tempo, irmãos. Não vem, diabo, não vem porque não tem para você. Não vem porque não tem aqui para você, vai embora. A luta vai ter, irmãos, graças a Deus, porque o diabo é o nosso treinador. O diabo não pode fazer nada sem que seja liberado pelo Pai. Tudo que ele faz, ele está liberado pelo Pai para fazer. É porque o Pai permitiu, né? Então, irmãos, é um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Ruth a Moabita. E ela fala assim, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela, a sogra, disse, vai minha filha. Olha que palavra carinhosa. Verso 2, terminando de ler, né?
vai minha filha, né? Ela se foi, verso 3, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Irmãos, ela não sabia, porque aqui está, eu não vou ler os textos agora, já ministrei sobre isso aqui alguns anos atrás, mas ela foi rebuscar. Ela diz que após os segadores. Então, a colheita ia fazendo, dos cachos, né? Juntando os cachos para depois bater e colher a cevada, né? A colheita ia na frente, mas sempre caía grãos. Às vezes um cachozinho, outro, caía grãos, né? E Ruth foi catar esses grãos, irmãos. Olha o que precisa acontecer comigo. Começa com isso aqui, irmãos. Você abre esse livro e você começa devagar, mas vai ficando tão doce. Sabe, quando ela entrou na lavoura, irmãos, ela estava muito pobre, ela não tinha nada, mas ela entrou para catar os grãos. Comece catando os versículos, catando um versículo aqui, outro versículo ali. A minha mãe era analfabeta, mas ela entregou a vida para Jesus e ela tentava aprender a Bíblia. Alguém ensinou para ela, eu não sei, eu devo ter ensinado um pouquinho para ela, mas não contratamos alguém para alfabetizar, alguma coisa assim, não tinha, era lá na fazenda, na roça, né? Mas quando a minha mãe, ela conseguia ler um versículo, porque ela era analfabeta, mas ela se esforçava, né? Ela falava, ô José, ela me chamava de José. José, olha, eu tirei um versículo. Olha o tanto que ela amava a Bíblia, irmãos, a palavra, né? Então, essa colheita é de grão em grão, e ela será proporcional ao que o Senhor te confiou. Ele vai te confiar alguns grãozinhos hoje, né? Quem sabe você começaria com Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não é um bom começo, né? Que não assenta na roda dos escarnecedores, dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Então, não é uma boa forma de começar, né? Fazendo essa colheita, né? Essa colheita maravilhosa. Esse livro aqui, irmãos, é um negócio esquisito, é infinito isso aqui, ó. Eu posso ouvir 200 sermões, 200 estudos sobre Ruth. Em cada um deles eu vou aprender um pouco mais sobre Ruth, né? Então isso aqui é rico demais, é infinito, né? Então, aparei espigas, e ela fala no 3, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Irmãos, olha para mim, não foi casualidade não. O Senhor conhecia o coração dela. Tinha que ser nos campos de Boaz. Tinha que ser, por casualidade. Você está aqui hoje nessa manhã, não é por casualidade. O Espírito Santo tocou em você, você veio.
não há nada casual. Ele está absolutamente, tinha que ser nos campos de Boaz. E olha, irmãos, veja o 4. Eis que Boaz veio, o pessoal ali na mesa. Não, vou seguir meu relógio aqui, pode deixar. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Que linguagem linda, madura, né? Depois perguntou Boaz ao servo encarregado, verso 5, dos segadores, aqueles que estavam colhendo a maior parte, né? De quem é essa moça? Irmãos, isso aqui é lindo demais. De quem é essa moça? Quando você começa a colher aqui, irmãos, vai chamar a atenção do Senhor. Ele vai perceber que você está colhendo aqui, que você não está entendendo, mas você, como minha mãe, tira um versículo aqui, tira um versículo. Ô José, eu tirei um versículo. Ela conseguiu ler um versículo. Então que seja um momento de um grande amor por esse livro, irmãos. De uma paixão por esse livro. Sabe? Colhendo aos poucos. É assim mesmo, né? Então é uma hora da gente se apaixonar por esse livro. Ler, meditar, se apaixonar por esse livro, né? Então, é isso que vai chamar a atenção do nosso Boaz. É a sua paixão por esse livro. O seu amor por esse livro. E lá aqui nos remadores, no tempo que eu já fui o diretor antigamente dos remadores, e a gente tinha tarefa de leitura da Bíblia, né? Eu não sei como é que está hoje, mas precisa ter tarefa, por casualidade. O que eu estou fazendo, irmãos, para chamar a atenção dele? Algumas coisas chamam a atenção dele. Às vezes é uma refeição. Uma refeição que chama a atenção deles. Aqueles 2 homens no caminho de Emaús. O que chamou a atenção do Senhor para eles foi quando eles trouxeram a comida. Muito cuidado, muito cuidado com o que você põe na sua mesa, com o que você come. Irmãos, eu tive uma doença, chama esclerose atópica ou dermatite atópica. Eu tive com essa doença, eu não marquei exato, mas uns 8 meses. Pensa uma pessoa que sofreu. Você não faz ideia do que eu passei. O senhor estava fazendo assim, ó. Estava me moendo. Estava me moendo. E sabe o que ele queria? Que eu entendesse sobre comida. Sobre refeição. Ele queria. Quando Pedro, ele é chamado para ir lá, para ir ministrar para Cornélio, Matos 10, né? Ele estava em Jope, acho que em Jope que ele estava, se não me engano. E
Chega lá os 2 soldados enviados por Cornélio. Naquela madrugada, ele teve um arrebatamento de espírito. E ele viu um lençol que descia, com muitos alimentos, que é proibido para o judeu. E uma voz dizia, mata e come. Então era um porco, era não sei o quê, só animais que eram proibidos de comer. Aqui em Levítico diz quais os animais que os judeus não podem comer. Sabe a resposta de Pedro? Olha o caráter desse homem. Ele falou assim, ó, jamais eu comi algo como uma comida imunda, comum ou imunda. Jamais. Veja o berço. O que é o berço? Esse homem foi chamado para ser um apóstolo. Cuidado, muito cuidado com o que você come. O quanto você come. Glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É quando você ingere mais calorias do que você precisava. Perdão, do que você necessitava. Você ingere mais calorias do que você necessitava. Isso é pecado. Você ingerir excesso de calorias, né? Então, irmãos, Pedro, eu nunca ingeri nada comum ou imundo. A palavra comum eu não examinei ainda. Não examinei para trazer mais informações, mas esse assunto me veio na minha mente agora. O fato é que a comida, o Senhor foi me ensinando. João Batista se alimentava de quê? Gafanhoto e mel silvestre. Muito bem. Em um evangelista, não sei agora o qual, fala assim, ele se alimentava de. E no outro evangelista fala assim, o seu alimento era. É diferente, não é? Quando fala de gafanhoto e mel, está dizendo que podia comer outras coisas. Era isso, mas tinha outras coisas. Mas quando fala era, acabou. Era somente gafanhoto. Aí entrei em contato com o Belmont, lá em Israel, ele está morando lá. É um irmão muito precioso, eu já viajei com ele para as nações, tudo, né? E falei, Belmont, verifica aí para mim sobre gafanhoto. Que gafanhoto é esse que João Batista ficou muitos anos comendo só isso? Ele foi examinar. Lá no norte de Israel, lá na região do Golã, tem uma criação de gafanhotos e abate de gafanhotos para alimentação. Em Israel. Então, é algo muito tradicional alimentar com gafanhoto. Deve ter bastante proteína, né? E então, ele se alimentava desse jeito. Veja a importância, irmãos, da alimentação. Perante o Senhor. Quando Paulo vai falar dos pecados da carne, ele fala da glutonaria. Está aqui em Gálatas. Ele fala da glutonaria. E no fim ele fala, os tais não herdarão o reino dos céus. Cuidado com o que você come. Irmãos, esses 8 meses aproximadamente, eu não marquei o começo da doença, mas é por aí. O Senhor me conduziu, foi fazendo assim, ó. Até está bem estreitinho mesmo. E é estreito, irmão, quer ver? Olha o tanto que é estreito. Abra aqui em Mateus 7. Mateus 7.
Sermão do Monte. (13 e 14). Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu já estudei esse texto, irmãos. Aqui o Senhor não está falando de salvação, está falando da porta da vida. A porta da vida, você tem que passar por essa porta para você viver no Santo dos Santos e para você ver a face de Jesus eternamente. Ele fala, é a porta da vida. São 3 portas no tabernáculo: a porta do caminho, a porta, qual é a outra porta? A porta da verdade e a porta da vida. Então, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as 3 portas do tabernáculo. A porta da vida, ela era fechada, né? E o sumo sacerdote tinha acesso apenas uma vez por ano, né? Então, ele está se referindo aqui à porta da vida. Não é a porta do átrio. É a porta daqueles que vão contemplar a face de Jesus eternamente, né? E ele fala, são poucos os que acertam com ela. Quer dizer, muitos vão tentar, mas não vão acertar com ela. Não vão acertar com ela, infelizmente, né? Bom, o que vamos falar sobre a ceia? Eu vou usar aqui um texto de Ruth para falarmos sobre a ceia. É, 2:14. Ruth. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui. Olha para mim, irmãos. O que atrai? O que vai atrair Jesus para você? Eu estou estudando isso, irmãos. Maria atraiu Jesus para ela. Noé atraiu Jesus para ele. Abraão atraiu Jesus. Algumas pessoas atraíram Jesus. Enoque atraiu tanto que Jesus levou ele antes. Ele nem passou pela morte, né? Então, como eu vou atrair Jesus? A família de Marta atraía Jesus. Porque Jesus, frequentemente, quando ele ia a Jerusalém, ele pousava lá. Lá ele gostava de hospedar lá. Era uma vila, a vila de Betânia, né? A vila, né? E então essa família atraía Jesus. Porque ele não ia pousar na casa do João, da Maria, não sei de quem lá. Não, ia para a casa de Marta, Lázaro e Maria. Olha só, que interessante. Porque alguma coisa naquela família atraía o Senhor. E lendo a história da família, nós sabemos. Nós sabemos. Aqueles 2 homens, 2 jovens, eu creio que eram pessoas, não eram muito maduras. Eles estão indo no caminho de Emaús. Aí vem alguém, começa a caminhar do lado deles. Eles começam a conversar. E já era noite. E eles não percebem que era Jesus. Jesus tinha morrido. Foi logo em seguida que ele ressuscitou. Mas o que atraiu o Senhor foi quando eles
chamaram o Senhor para a mesa, para se alimentar. Naquela hora, o Senhor se revelou. Naquela hora. Então, irmãos, como eu vou atrair o Senhor para mim? Boaz lhe disse: achega-te para aqui. Boaz é o tipo mais perfeito de Jesus no Velho Testamento. E Ruth, o tipo mais perfeito da igreja no Velho Testamento. Né? Achega-te. Alguma coisa, irmãos, atraiu né? Olha o que atraiu Boaz. Vamos falar uma ou duas coisas aqui, né? No verso 2:11, né? Boaz respondeu Boaz. Ela fica admirada, né? No 10, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes de mim, sendo eu estrangeira? Ela está impressionada, porque ela atraiu a atenção, né, de Boaz. Alguma coisa. Como eu queria atrair a atenção do Senhor para mim. Não é? Como eu queria que ele viesse comer comigo na minha mesa. Será que ele vem comer na minha mesa? Será que ele vem? Hoje, irmãos, eu estou num jejum de Daniel. E eu não vou parar mais. Não é por 21 dias até o arrebatamento, ou até o Senhor me levar. Estarei em jejum de Daniel. Eu estou usando ovos, né, para ter um pouco de proteína, né, mas eu estou até o arrebatamento, porque eu sei que a alimentação chama a atenção dele, sabe? E essa doença que ele permitiu que um demônio me pusesse, eu lembro até o dia que o demônio me pôs essa doença. Era um demônio maltrapilho. Ele apareceu de madrugada. Eu estava acordado. Ele apareceu assim na porta do quarto, todo remendado. Em seguida, irmãos, a doença veio. Porque eu tinha que aprender sobre alimentação. Churrasco. É bom churrasco. É bom. Mas churrasco todo dia? Não. Não. Os especialistas dizem que você deve comer carne vermelha uma vez por semana. Quando muito 2, né? Eu vou comer peixe de vez em quando, e vou comer um frango caipira mesmo, né? Que o Gerson cria lá em casa, de vez em quando. No mais, é uma alimentação bem leve mesmo, né? Ontem eu fiquei o dia todo comi quase nada. É possível comer muito menos, entendeu? É possível. Né? Então, aqui, olha o que atraiu Boaz. O que atrai? No 11 ainda. Me contaram tudo quando fizeste por tua sogra. A honra, irmãos, a honra ao pai. Aqui a Noemi era pai e mãe agora por ela. A honra ao pai, né? Ao pai espiritual, né? Então, o que fizeste com tua sogra, né? Se ela tivesse ficado em Moabe, segundo
um filme que foi feito, historiador, não sei se é verdade, não estou colocando isso como verdade, mas ela poderia ter se tornado a esposa, ou a principal esposa do rei, né? Quemosh é o deus de Moabe. Estive lá ano passado, lá em Moabe. Estive lá no passado, e na viagem que eu fiz para o exterior. E Quemosh é o deus lá, até hoje, é Quemosh, né? Então, esse deus exige sacrifício de meninas. Meninas. E hoje, irmão, quanto sacrifício de criança está acontecendo no Brasil, viu? No Brasil, né? Tem um site, Juliana, a Gisele sabe. Passa um zap aí para a Gisele, passar o site, onde tem um estudo, tem relatório, tem um relatório de... É oficial esse relatório, quantas crianças desaparecem no Brasil por dia. Você vai ficar assustado com essa informação, entendeu? Muitas crianças são sacrificadas no Brasil todos os dias, entendeu? E Ruth, segundo a história, ela seria sacrificada, né? Ela seria sacrificada, mas só não foi, ela se ofereceu para ser sacrificada. Ela estava feliz em ter sido escolhida para ser sacrificada. Mas segundo um filme católico, não sei se é verdade, no dia ou anterior, por ali, apareceu umas manchas vermelhas no braço dela, nessa posição aqui do braço. Então ela não podia ser sacrificada, colocar outra no lugar dela, né? Então o Senhor já estava preservando Ruth, né? E Ruth, irmãos, ela fez muito bem a sua sogra. Ela soube honrar a sua sogra. Ele entrou em aliança com a sua sogra. Uma aliança profunda, né? Com a sua sogra, né? Onde quer que pousares, pousarei eu, e vai. Ela entrou em uma aliança profunda com a sua sogra, né? Então, irmãos, o que atraiu? No capítulo 3 tem mais, eu vou parar por aqui para nós tomarmos a ceia, né? E vamos ter um tempo de oração agora, irmãos, por nossa nação e por nossa cidade. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma canção ali com o Jefferson, ou quem está no louvor, quem for, né? Vamos cantar uma canção e vamos orar. Baixa, por enquanto, só os instrumentos. Daqui a pouquinho nós cantamos, só os instrumentos. Podem tocar os instrumentos. Comece a orar, irmão, por essa cidade, por São Luís de Montes Belos. E vamos orar pela nação. Vamos orar que a justiça de Deus seja estabelecida na nossa nação. Vamos buscar o Senhor. Busque o Senhor por essa cidade. Busque o Senhor. Por nossa nação. Senhor, fortalece o Bolsonaro. Firma ele na sua posição de presidente. Honra ele, Senhor. Ele diz que só Deus tiraria ele de lá.